Olá, galera do nono ano, estou de volta. Agora nós iremos estudar o percurso 6 do livro didático, que tem como tema Sociedade Urbano-Industrial e a importância da agropecuária. Então, como nós vimos na aula anterior, a maior parte da população mundial hoje vive nas cidades, nos centros urbanos. A gente sabe que o que caracteriza os centros urbanos hoje é o processo de industrialização, é a indústria. No entanto, a produção industrial ela é completamente dependente dos produtos primários. O que são os produtos primários? São os produtos que vêm da agropecuária, da mineração, da extração de vegetais. Por que a indústria é dependente desses produtos? Porque a indústria ela precisa de matéria-prima. E de onde é que vem as matérias-primas, do setor primário, que é a questão da agropecuária, da mineração, da extração de vegetais. Então, as cidades, elas se urbanizaram, se industrializaram, no entanto, ela continuou sendo dependente da produção agrícola, da criação de animais, da questão da mineração, dos produtos vegetais. Então, quando a gente fala em agropecuária, a gente precisa saber que a agropecuária são as atividades relacionadas à questão do cultivo, por exemplo, de cereais, qualquer tipo de cultivo, e também a criação de animais, como o gado, principalmente, mas existem outros tipos de criação. Então, a agropecuária está relacionada a esses fatores, a questão da produção agrícola e da criação de animais. Então, quando a gente fala de agropecuária, a gente está falando disso, da produção agrícola e da criação de animais. Quando eu falar em produtos primários, eu estou falando dos produtos relacionados à agropecuária, à mineração e à extração de vegetais. Então, esses são os produtos primários, porque os produtos primários também envolvem tanto a agropecuária, como a extração de vegetais, como a mineração. E a gente sabe que o que movimenta hoje a indústria, principalmente esses produtos primários, os produtos que vêm da agropecuária, da extração de vegetais e a mineração. Agora adiante a gente vai estar entendendo melhor a importância da agropecuária no comércio mundial. Então ela tem essa importância, a participação da agropecuária no comércio mundial. Com o crescimento da população urbana no mundo, a agropecuária passou a ter uma importância ainda maior, especialmente a partir da década de 1960. Diante da acelerada urbanização também dos países de industrialização tardia, houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender ao crescente número de habitantes das cidades. É nesse contexto que se insere o aumento da capacidade de produção do setor agropecuário. Então, com esse fenômeno da urbanização, essa necessidade dos produtos agropecuários vai ser maior. No entanto, um fator que vai fazer com que a agropecuária ela sinta essa necessidade de aumentar a sua capacidade de produção, vai ser a questão da industrialização dos países subdesenvolvidos, os países que antes eram países que não eram industrializados. Então a gente viu que os primeiros países a se industrializar foram os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, o Canadá. Depois dessa industrialização ela partiu para os países mais pobres, que não havia sido industrializado ainda. Quando os países subdesenvolvidos eles começam a se industrializar, o que é que vai acontecer? Eles vão diminuir sua produção agropecuária, porque vão se voltar mais para a questão da produção industrial, e a agropecuária ela vai ter que se reinventar para dar conta de suprir tanto a questão de matéria-prima para a produção industrial, como também de alimentos para essa população, porque a partir do momento que a população ela vai para a cidade, ela deixa de produzir seus alimentos e passa a consumir esses produtos. Então, esses produtos são consumidos por meio do mercado, por meio da compra, e as pessoas antes que produziam seu alimento, agora precisam comprar. Então, essa necessidade
do crescimento, né, da produção agropecuária, né, foi por conta disso, né, tanto por conta da questão dos países subdesenvolvidos terem, né, se industrializado, né, terem se urbanizado, como também essa necessidade para suprir, né, a população mundial no que diz respeito à alimentação, a questão também da matéria-prima, das matérias-primas para as indústrias. Aí nós temos um mapa, né, um gráfico, né, mostrando, né, essa produção, né, de cereais, que são os grãos, né, soja, o milho, né. Então começa aqui, ó, em 1961 essa produção chegava a menos de 1 bilhão de toneladas, né. Quando chegou em 1965, né, foi para 1 milhão de toneladas, e você vê que vai todo tempo aumentando. Só nesse intervalo aqui, de 1990 a 1995, que tem uma pequena queda, e depois continua subindo nessa produção agropecuária. Então a gente vê que é uma produção que tem crescido constantemente, no que diz respeito à produção. A exportação, né, de cereais, você vê que ela mantém-se praticamente constante, mas também aumenta, né? Então nós vamos adiante. As commodities, nós vamos compreender agora o que são as commodities, né? Plural do inglês commodity. Produtos primários, vegetais ou minerais produzidos em larga escala e que possuem grande importância no mercado. Exemplo, algodão, trigo, café, minério de ferro. Então, as commodities são os produtos primários. E esses produtos primários, de certa forma, influenciam muito na questão do mercado, né, dos preços dos alimentos. Por quê? Porque eles são, né, as principais fontes, né, esses produtos primários, que são chamados de commodities, são as principais fontes de matéria-prima para as indústrias, né, também são responsáveis pela alimentação da população mundial. Então esses commodities, né, que são os produtos primários, né, o preço deles, a produção deles interfere muito na questão da economia mundial, certo? O comércio mundial de produtos agropecuários. Então nós vamos entender agora o comércio mundial de produtos agropecuários. Então como é que ocorre esse comércio de produtos agropecuários, né, de forma mundial? Esse comércio abrange tanto os produtos alimentícios como as matérias-primas para a indústria e o setor energético. Então esse comércio mundial, né, ele movimenta tanto a questão dos produtos, né, que são destinados diretamente para a alimentação, como as matérias-primas, né, para as indústrias, né, para o setor energético, né? Como é que se dá essa comercialização dos produtos agropecuários? Essa comercialização acontece principalmente na forma de commodities. Então essa comercialização desses produtos primários, né, como alimentos, matéria-prima, né, para as indústrias, ocorre por meio de commodities. A gente viu que os commodities são o quê? São os produtos que vêm, né, são os produtos primários, né, cujos preços são estabelecidos em escala internacional nas bolsas de mercadorias, como as de Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Londres, no Reino Unido. Adiante.